Boa noite, pessoal, boa noite. Vandinara, a música já é em homenagem a você, que eu sei que você gosta dela. Beleza, beleza, pessoal. Pessoal, hoje vamos lá continuar o nosso Operação Fiscal de número 8. Hoje vamos falar da rotina do auditor fiscal com a nossa convidada e mais do que ilustre, a grande Vandinara, né, que já foi auditora em 2 fiscos estaduais excelentes, excepcionais. Então vamos tirar todas as nossas dúvidas em relação à rotina do auditor. Eu também ainda tenho dúvidas, né? Eu estou entrando agora no mundo dos fiscos, então também ainda tenho dúvidas sobre o trabalho do auditor fiscal. Estou aprendendo, né? Estou começando a aprender. E hoje então a gente vai falar um pouquinho mais sobre a atividade, né? Ao longo do projeto Operação Fiscal, a gente está falando aí de vários temas fundamentais na preparação da rotina de estudo, né? E hoje a gente vai entrar já um pouquinho da rotina de trabalho, né? Então, pessoal, não esqueçam, né? Não esqueçam de deixar o like, tá com o dedo no coração. Não esqueçam de clicar aqui no aviãozinho e mandar para o pessoal que vocês conhecem que estão estudando para auditor fiscal. E ó, as dúvidas podem ser enviadas aqui nessa interrogaçãozinha, na bolinha com a interrogação. Pode enviar no comentário também, mas é melhor que vocês coloquem aqui, porque aí fica centralizadas, tá? Então vocês vão poder colocar as dúvidas à vontade, ó. A Daiane já está aí, Team Vandinara. Então já vamos convidar aqui a grande Vandinara para a nossa super live de hoje. Enquanto ela entra, vamos com a musiquinha que ela gosta. Boa noite. Tem direito à música e tudo, viu? Essa pode. Aí, hein? Obrigada pela referência. Adorei. Bom, com a pauta de hoje, né? Não poderia ser diferente. Estou aqui com as duas, uma mais velhinha, mais bodadinha, uma mais novinha, mas duas muito especiais aí, pelas quais eu tenho muito carinho, muito orgulho de poder portá-las, né? Esqueci de trazer a minha hoje, hein? Esqueci de trazer a minha hoje. Mas tem uma, tá valendo. Tá valendo. E como, hein? Então, pessoal, primeiro, assim, agradecer a Vandinara aí pela participação, né? Eu sei que ela é lotada a agenda dela aí, muita coisa para tocar, mas aceitou aí totalmente de bom grado, tem muito para contribuir aí na nossa operação fiscal. Então, pessoal, fiquem à vontade para explorar a mulher. A hora é agora. Já tem pessoal do time Vandinara aí, viu, Vandinara? Que eu já vi, galera do time Vandinara, né? Legal. Time forte aí. Os futuros fiscais, boa parte dos futuros fiscais estão nesse time, né? Com certeza. Estão aí nesse time. Então, Vandinara, assim, agradecendo e assim, antes da gente começar a falar da rotina do auditor fiscal em si, eu gosto sempre de começar, né, pedindo o convidado, a convidada, no caso, para se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da trajetória até chegar no fisco. E no seu caso, eu queria que você falasse um pouquinho da trajetória até chegar no Rio Grande do Sul e depois da trajetória até chegar em Santa Catarina. Rapidamente, né, para a gente depois entrar no tema. Beleza, são 10 anos aí, 11, mas vamos tentar falar rapidinho. Bom, eu me formei, né? Me formei em economia até então, até me formar, e até um pouco depois, eu não havia pensado ainda, né, em concurso público, né? Saí de casa ali com 18 anos, fui para Santa Maria, fazer a universidade de economia, né? E comecei a trabalhar também, enfim, e até então não havia pensado em concurso público, né? Depois, quando terminei a faculdade, fui para Porto Alegre, enfim, cheguei a empreender, abri umas lojas, enfim. E, né, na época não rolou muito legal, até que, né, aí eu um dia parei para olhar para essa questão de concurso aí, né? Vamos dar uma olhada, que eu acho que pode ser uma alternativa legal, né? Aquela velha história, você está na iniciativa privada, né? Não vê uma perspectiva ali muito favorável, né? E aí eu vi um edital da CGU, Controladoria Geral da União, né? Vi o edital, vi o salário, né? Era bem interessante. E eu digo, não, vou prestar, vamos ver qual é, né? Essa questão aí dos concursos. E aí eu fui até o centro de Porto Alegre para pegar um material apropriado para a empreitada, né? E aí, passando lá para aquelas bancas de jornais, eu vi uma apostila escrita CGU. Eu digo, não, é para mim, tá aí a solução dos meus problemas.
E aí comprei a apostila, né? Estudei da maneira que eu imaginava que se deveria estudar, enfim, e fiz a prova, né? Não lembro ao certo quantos meses foram, mas foram poucos, porque já tinha o edital quando eu descobri o concurso e fui me preparar, né? Obviamente, não foi suficiente para aprovação, mas foi um sentimento que hoje eu vejo muitos alunos falarem, que eu digo que é muito positivo, que é quando realmente brilha a estrelinha, né? Eu digo, não, peraí, ok, estudei esses meses aqui, por esse material, único material, uma apostila ali, sei lá, 200, 300 páginas. E não achei assim, sei lá, fiquei com 60 e poucos por cento, alguma coisa assim. Mas não vi nada absurdo, né? Não tinha nada ali de uma exigência muito fora da realidade. Eu digo, opa, deixa eu pesquisar um pouco mais sobre isso, que eu acho que se eu der um gás aqui, deve ter uma maneira certa de fazer isso, né? E aí eu fui pesquisar, encontrei o quê? O que que poderia ser? Você é mais novinho, não sei se conhece, mas encontrei o Fórum Concurseiro, né? Encontrei o Fórum Concurseiro e aí, né, tava lá a galera falando, não, você tem que estudar por livro, compra o livro tal, né, o livro Y. E aí, pesquisando sobre os concursos, tá, fiz CGU, enfim, né, naquela época, controle fiscal, não tinha muita noção não, né? E aí, comecei a pesquisar, andar pelas salas lá do fórum, né? E aí comecei a ver as pessoas falar de método de estudo, de bibliografia, que não é você pegar uma apostila, né? Que você, para cada matéria, tem que fazer uma análise do melhor material. E aí descobri as provas fiscais, né? As salas lá, né? Os grupos do fórum, enfim, que falavam de concursos fiscais. E aí comecei a perceber algo que eu repito até hoje, né? E que eu sempre puxo a brasa ali para o assado dos fiscos, mas não é à toa. Que, né, comecei a descobrir como funcionava a questão da prova ser semelhante, de você ter uma prova semelhante em cada unidade da federação, né? Nem falando aí ainda nos fiscos municipais. E aí eu disse, opa, né? Aqui me parece interessante. E justamente naquela época estava brilhando ali para sair, não tinha saído ainda, mas estava pertinho de sair, logo o maior fisco, né, estadual, Cefaz São Paulo. Você lembra se era 500 vagas? Era um número assim, né, que não se vê com facilidade, a não ser na Receita Federal. E eu digo, não, vou nessa. E aí, nessa, né, tô tentando ser breve. E aí, nessa jornada, né, nessa ideia aí, nessa empreitada, aí veio a questão dos livros, da quantidade de material, e eu digo, mas opa, como é que eu vou resolver isso aí, né? Meu salário não vai sair esses livros todos aí, do dia para noite. Aí eu lembro que a minha comadre, Cilei, o cartão dela salvou tudo, livros parcelados a perder de vista, né? Na Saraiva, nas livrarias, e comprei os principais livros ali que o pessoal recomendava. E comecei a estudar, ainda assim, do meu jeito, né? O cartão foi para comprar os livros, foi para comprar passagem, né? Até tomei posse no Rio Grande do Sul, ainda estava pagando essa prova aí da Cefaz São Paulo. E aí, ok, fui fazer a prova. Eu fui fazer em Campinas, né? Porque eu digo, não vou para São Paulo, até eu achar o local da prova lá, já passou um dia até. Vou fazer em Campinas, uma cidade menor, né? E aí fui fazer a prova, fui bem, né? Fiz todos os mínimos, a P1, apavorante lá da Cefaz São Paulo, estava bem confiante, né? E a Cefaz São Paulo tinha a questão, até porque 500 vagas nem precisa de cadastro de reserva, né? Mas era 500 vagas e ninguém mais ficava aprovado. E apesar de fazer todos os mínimos, meu nome não apareceu na lista, não fiquei dentro das vagas, né? E aí tá, mas nem deu tanto tempo assim de curtir uma fossa, saiu o edital da Cefaz Rio Grande do Sul, né? E aí, beleza? Vamos, continua, né? O que me trouxe para a área fiscal foi justamente isso, né? De a gente ter uma oportunidade atrás da outra. E aí, né, consegui avançar ainda mais, né, daquilo que eu já tinha visto, e por isso eu falo muito para os meus alunos hoje que o pós-edital é muito importante. Se você não for aprovado, no mínimo você entra no próximo pós-edital em outro nível, né, em outro nível. E foi justamente isso que me permitiu ali ser aprovada na Cefaz Rio Grande do Sul. Acho que foi uns 3 meses depois, teve a prova da Cefaz Rio Grande do Sul. E foi aí a minha escola fiscal, né? Foi onde eu comecei a carreira no fisco. Lá naquela época, o Rio Grande do Sul era um único cargo da Secretaria da Fazenda, que trabalhava no que hoje é a CAGE, né, no Tesouro, era um cargo só. Então, com atribuições plenas para as 3 áreas. E aí comecei a trabalhar, inclusive, no controle interno. Fiquei 6 meses no controle interno,
porque senão teria que ir para Santa Rosa. Eu digo, não, vou ficar no controle interno, sabia que eles iam chamar mais gente, depois eu vou para a Receita. E foi o que aconteceu. Acho que fiquei uns 6 meses, foi uma experiência muito boa. Foi justamente uma particularidade desse edital. Ele era muito completo e cobrava, inclusive, matérias de controle, a contabilidade pública, por isso. Porque o cargo também tinha atribuições. Depois que era aprovado, eles dividiam entre as áreas, né? Então, tem uma experiência aí no controle. A primeira parte é essa, né? Acho que depois a gente vai falar do trabalho em si, das atividades, mas a primeira parte é essa. E aí, 9 anos depois, né? Na verdade, lá na época, lá em 2009, uns 6 meses, menos que isso, acho que uns 4, 5 meses depois que teve a prova do Rio Grande do Sul, teve uma prova para Cefaz Santa Catarina. E teve gente que seguiu fazendo, fez a prova, passou. Tanto é que agora, quando eu cheguei aqui na Cefaz Santa Catarina, eu encontrei pelo menos uns 5 que tinham sido meus colegas na Cefaz Rio Grande do Sul, mas que já tinham vindo lá em 2010, no comecinho de 2010, né? E aí, ok, né? Naquela época, para mim, estava ótimo, nem pensava, né? O tempo passou, e aí era o único fisco que eu ainda pensava em fazer prova, por um conjunto de coisas, né? O Estado, enfim, né? A carreira, que eu ainda pensava em fazer prova, e começou os boatos do edital. E eu, tipo, vamos fazer, né? Vai que passa. E a gente vê, passa e decide o que faz, né? Mas como eu não sei brincar, eu digo, não, vamos fazer, mas vamos fazer para valer então, né? Não vamos fazer assim, vamos fazer para competir, pelo menos. E aí eu lembro que 1 ano antes da prova começou os boatos e depois meio que o processo foi arquivado, alguma coisa, e esse processo voltou a andar, até um colega meu, né, que tinha sido colega do Rio Grande do Sul, estava lá e disse, parece que agora vai sair. Aí quando ele disse para mim, parece que agora vai sair, acho que foi ali por junho, alguma coisa assim, eu digo, então vou começar a estudar. E de fato, a prova foi em novembro, né? Então foi esse período aí que eu tive de preparação. E aí foi uma preparação assim, toda hora. É o que eu falo para os alunos, né? Que passaram um concurso assim, desse nível. Eu sou desse time, eu não sou do time do equilíbrio, não, né? Ainda mais quando você tem uma vida ali atribulada, se você for querer equilíbrio, é complicado, né? Você tem que querer passar no próximo. Você tem que ter a consciência que pode demorar, mas o que eu quero é o próximo, né? E no meu caso, o que eu queria era esse, não tinha próximo. Então, era tudo ou nada naqueles 5 meses. Então, era fone de ouvido o tempo todo, né? Enfim, queimei férias e tudo mais, mas valeu a pena, né? Hoje estamos aqui, colegas aqui na Cefaz Santa Catarina. Perfeito, perfeito. Eu queria destacar só uma coisa assim, principal do que você falou, que eu acho muito importante. Na verdade, a gente vem destacando isso desde o início aqui da operação fiscal, que a área fiscal tem essa grande vantagem que praticamente nenhuma outra área tem, né? Talvez a área de controle, mas acredito que até em menor intensidade. Mas a área fiscal tem isso. Ao invés de você escolher um concurso, você pode escolher a área e se dedicar a ela. E tudo isso que você falou, de uma preparação para na verdade, quando você terminar aquela prova, quando você sair daquela prova, você não vai zerar para a próxima. Não é quem estuda para o INSS que depois vai ter que estudar para o Banco do Brasil. Não é assim. Então, quem estuda para o INSS provavelmente vai estudar só para o INSS. Quem estuda para a Polícia Federal, se bem que agora a Polícia Federal dá até para estudar para fiscal também, até isso, né? Agora estão beneficiando aí os futuros fiscais. Então, é uma área realmente que você não precisa decidir. E aí, eu vejo muita gente, viu, Vadinara, assim, eu quero a Receita Federal. Só que aí, qual que é o problema que eu vejo? Que a pessoa, às vezes, fecha os olhos para outras oportunidades, porque ela mira só em um concurso. Não que a pessoa não possa ter o sonho de trabalhar na Receita Federal, e ela pode, sem problema nenhum. Só que eu acho que assim, a pessoa pode dar uma olhada para o lado, pelo menos, e avaliar outras oportunidades. Porque você, mesmo estudando para a Receita Federal, você consegue, né, englobar outros fiscos, passar em outros fiscos. Eu também tinha essa ideia, lá na frente eu posso passar na Receita Federal. Mas enquanto isso, você vai vendo o que tem no caminho. Coincidiu de o primeiro concurso praticamente ser a Cefaz Santa Catarina, porque teve a Cefaz Goiás, que eu fiz 1 mês antes da prova de Santa Catarina, né? Mas não tinha nem condições, não tinha nem condições. E aí a Cefaz Santa Catarina deu certo até porque tinha vaga de TI e tal. Talvez se tivesse só vaga para geral, eu acho que ainda não teria dado tempo. Mas aí talvez eu ia lá para o Rio Grande do Sul, lá para o DF, justamente isso, né? Então, é continuar, é focar na área, estabelecer essas bases, né? A gente falou várias vezes de quais são as matérias principais. Quem é do time Vadinara sabe exatamente como é que segue isso, não tem dúvidas, né? Então, muito importante falar isso, questão da área, né? E um detalhe importante
é a questão do lapso temporal entre o primeiro físico e o segundo físico. São vários anos. E aí, qual que é a lição que a gente toma disso? Pessoal, depois que a gente passa no primeiro, o segundo é muito mais fácil. Aprende a Porque lição. você aprendeu como é que estuda. E aprender como é que estuda para concurso público é fundamental. Né? Não é igual em prova de faculdade que a gente estuda no dia anterior. Não é assim. A gente tem que realmente, né, aprender as técnicas, utilizar a metodologia. Não que seja totalmente impossível passar sem técnica nenhuma. Pode ser que passe, pode ser que... É a exceção. E a gente sempre tem que trabalhar com as probabilidades a nosso favor, né? Não dá para ficar, por exemplo, estudando mais direito civil do que contabilidade. Então tem que trabalhar com a probabilidade ao favor, né? Então, a Vandinara falou aí um pouquinho, né, Vandinara? E aí, ainda falando um pouquinho de você, antes de entrar na rotina, né? Aí eu quero que você fale um pouquinho da galera dessa história do time Vandinara, de hoje atuar como professora de discursivo e professor de legislação tributária também. Legal, muito legal. Bom, quando eu voltei, né, quando eu fiz essa maratona, esse intensivo aí, para a Cefaz Santa Catarina, eu estava ali há 10 anos, né, há 9 anos, sem estudar para concurso. E obviamente, mas apesar disso, como você falou, a gente aprende o caminho das pedras, né, matérias importantíssimas como legislação tributária e direito tributário eram da minha rotina, né, eu já estava atuando como julgador, eu acho, se eu não me engano, então, enfim, né, então tinha esses pontos a favor. O que acontece, né? A questão toda foi que eu curti muito o lance, né? Por mais que tenha sido uma doideira ali, eu gostei daquele ritmo de voltar para esse mundo dos concursos e voltei com uma cabeça bem diferente, que é isso também, o amadurecimento, né? Eu quando comparo até a forma que eu estudei lá em 2009 e a forma como eu estudei em 2018, né? Tudo já com um amadurecimento muito maior, já vendo essa questão de que é um processo, de que tem um caminho a ser seguido, né? De que não, o que eu costumo falar sempre, né? É simples, não é complexo, mas sabendo que o simples não quer dizer fácil, mas é simples, né? Você tem um passo a passo a seguir. E aí eu passei no concurso e eu fiquei órfã, né? Órfã daquela rotina, daquele mundo de concurso, de saber como é que tá, enfim, né? Da relação ali com as matérias, com os conteúdos. E aí eu fui olhar, mas que concurso eu poderia fazer, então, quem sabe, agora que eu passei? Eu curti essa vibe aqui. E não achei nenhum, né? Porque realmente eu não tinha nenhum. Eu já tinha em mente, era o único concurso que eu pensava em fazer. Aí eu digo, tá, mas vamos resolver isso. Aí o Nogaroto, né, que é um amigo, enfim, a gente foi colega na Cefaz Rio Grande do Sul também, porque depois teve a prova da Cefaz Rio Grande do Sul, teve a prova de Santa Catarina também, que vários colegas passaram, e teve a prova da Receita Federal, que vários colegas passaram. Então, eu tenho colegas do Rio Grande do Sul, que foram colegas do Rio Grande do Sul, que estão na Cefaz Santa Catarina, na Receita Federal, e o Nogaroto era um deles, né? E eu sabia que o Nogaroto e alguns colegas lá do Rio Grande do Sul tinham essa questão do coach concurseiros, mas antes de fazer a prova Santa Catarina, eu nem me ligava muito. Mas, por estar muito afim de trabalhar, de continuar no mundo dos concursos, eu mandei uma mensagem lá pro meu garoto, fazia tempo que eu não falava com ele, e não, na hora, tu quer isso, mas vem pra cá. E aí foi que eu comecei a trabalhar com concurso, né? E me identifiquei muito, muito mesmo, é algo que eu faço assim hoje e com prazer, né? O pessoal que acompanha um pouco a minha rotina, que eu posto aqui no Instagram, sabe que eu, né, acordo muito cedo, enfim, antes de terminar a live, uns minutos antes de terminar a live, não de começar a live, né? Uns 40 minutos antes que eu acabei de conversar com um aluno ali. E é uma coisa que esses dias até a Eliane, que trabalha aqui comigo, comentou, né? Tem dia que eu tô cansada, que eu digo, mas o que eu tô inventando, né? Cada dia invento mais uma coisa. E ela mesma me disse assim, Leonardo, tu fala isso, mas na hora que tu tá ali conversando com os alunos, na hora que a gente vê que teu olho brilha, então tu fala isso agora, amanhã tu já acorda descansada e tu já volta com todo o gás. É exatamente isso, né? Eu me realizo muito com a carreira de fiscal, acho que não teria outra carreira no serviço público que eu gostaria tanto como eu faço, mas assim, esse trabalho com os alunos, eu acho que supera até isso, né? Realmente é algo que me realiza muito e eu acho que o resultado todo, o reconhecimento dos alunos, vem justamente disso. Porque sempre que a gente faz alguma coisa, né, que vem ali naturalmente, que é de coração, as coisas acontecem e os resultados aparecem, né? Então, para mim não tem alegria maior do que receber uma mensagem de um aluno contando que foi bem, que superou uma... Nem precisa nem ser da aprovação, né? O Ayrton tá aí
e o Ayrton foi meu aluno, hoje voltou para o time Vandinara. E eu lembro que ele tinha uma dificuldade no começo em matemática financeira que para ele parecia um pouco intransponível, eu via isso, né? E a gente conversou e dei sugestões e ele resolveu encarar, encarou e hoje é uma matéria que ele vai super bem. Você conseguir ver, né, e você participar disso é algo muito gratificante. E aí uma coisa foi indo atrás da outra, essa questão das discursivas, né? Principalmente aí na legislação no direito tributário. Primeiro que eu sempre gostei muito de escrever, né? E no julgamento, né, no julgamento, no contencioso, é o que eu fazia todos os dias, escrever sobre legislação tributária, sobre direito tributário. Então, foi uma coisa que acabou vindo naturalmente. Então, esse negócio do Team Vandinara hoje, para mim, é um projeto, né? É um projeto que, lá quando eu comecei no Coach Concurseiros, que equipe que eu tenho muito carinho e admiração, eu já pensava em coisas, mas desde lá eu já pensava, podia ser diferente, eu poderia fazer dessa forma. E hoje eu estou conseguindo realizar tudo isso. Dia 7 aí a gente vai ter uma grande novidade, e aí eu tenho certeza que, né, sem desmerecer nenhum outro grupo que esteja aí preparando os alunos, até porque tem muitos resultados, o pessoal tem seus méritos, com certeza são muito bons. Eu acho que cada um faz o seu trabalho, né? E tem seus pontos positivos. Mas vai ser algo muito diferente que nenhuma outra mentoria, enfim, coach, consultoria oferece e principalmente, né, independente de ser melhor, igual ou pior, é algo que eu sempre quis fazer. Então, estou muito animada, muito feliz e tenho certeza que o time vai conseguir contribuir aí com muitas aprovações. O time que está crescendo, né? Recebemos aí vários colegas, o Leandro, nosso colega aqui em Santa Catarina, agora também está lá, né, orientando os alunos, a Alina, a Tassiana, a Maria Helena, o Bruno Passos, o Bruno Garboá, enfim, o Danilo, colegas aí aprovados recentemente na Cefaz Alagoas. Então tá um time muito legal, um projeto muito bom. Já deixo o convite para o dia 7 aí o pessoal acompanhar o lançamento, porque eu sei que a galera vai curtir. Já a Daiane está falando em melhor mentoria só perde para a mentoria que vai ser lançada, que vai vir no conjunto do dia 7, né? Exatamente. Hoje ela é a melhor mentoria, mas ela vai perder para a mentoria que vem no combo aí no conjunto no dia 7. Então fica ligado realmente no dia 7. Né? Não tem spoiler, né, Vandinara? Então, só que é algo grandioso. Vindo da Vandinara é algo grandioso, né? Porque a única coisa que eu não me espelho na Vandinara é esse negócio de acordar 4 horas da manhã. Para mim não dá, entendeu? Mas o resto eu me espelho bastante. Mas se 4 da manhã, não. Eu prefiro dormir às 4. Aí eu passo o turno para ela começa com os alunos dela. Né? Mas beleza. Mas vamos lá, Vandinara. Agora falar um pouquinho aí mais sobre a rotina, né? O tema da live. Falar um pouquinho sobre o trabalho do auditor, quais são as funções desempenhadas, quais são os principais desafios, né? Você pode contar aí um pouco da sua experiência, tanto no Rio Grande do Sul, como agora em Santa Catarina. Embora em Santa Catarina esteja menos tempo, mas já dá para falar alguma coisinha em relação às atividades. Pode falar também qual que é a diferença de que sentiu de um fisco para o outro, né? Sem criticar nenhum, mas dar uma balanceada. E aí, lembrando que o pessoal pode sempre mandando as perguntas. Eu já recebi algumas perguntas na caixinha. Daqui a pouco a gente coloca aqui na tela também algumas e podem ir mandando outras, tá, pessoal? Então, eu vou deixar a palavra com você para você falar um pouquinho sobre, primeiro, as funções do auditor fiscal, né? O que o auditor fiscal pode fazer e, pela sua experiência, de quais dessas funções você já atuou. Perfeito, perfeito. Né? Um outro fator, né? Às vezes parece que eu puxo demais o assado, né? A brasa com o assado do fisco. Mas um outro fator que eu acho muito legal, assim, na carreira fiscal é a diversidade de atividades, de tipos de atividades que você vai fazer, né? Lógico que quando você começa ali, você é fiscal zero, você vai para onde precisa ir, né? Mas tem muita coisa que você pode fazer, né? Quem gosta realmente mais da fiscalização, dessa questão, vai se identificar muito com a auditoria, né? A atividade fim, a constituição do crédito tributário. Mas nós temos atividades, o pessoal que é mais do direito, quer ficar ele os processos, tem muita coisa assim também, né? Então, depende muito da estrutura da Secretaria da Fazenda, né? Como eu coloquei para você. Quando eu entrei na Cefaz Rio Grande do Sul, era um cargo só. Então, eu poderia trabalhar na receita, na despesa, né? Também chamada como tesouro, que é justamente o financeiro. Normalmente tem cargos de economistas e tal, mas tem secretarias da Fazenda que tem um cargo só. E aí ele distribui
na receita, na despesa e no controle interno, né? Que faz o controle interno não só da Secretaria da Fazenda, mas de toda a administração direta, que eu cheguei a trabalhar um pouquinho na auditoria das estatais, né? Da administração indireta. Então, uma coisa que me chama atenção no fisco é isso, né? Que pessoal de TI também se acha, e aí eu aproveito para voltar um pouquinho, né? Que esses dias eu estava conversando com uma aluna, e aí eu acho que você faz parar que ela vai fazer, né? E aí ela estava me falando do edital anterior. Não, porque eu acho que eu tenho que estudar economia, porque economia pesou igual ou mais que TI, na verdade nem teve TI, é informática. E eu tentando dissuadi-la disso, né? Porque, na verdade, é uma evolução, né? Lá quando saiu a última prova e a prova que tem hoje. Isso é uma coisa que eu vejo positiva, porque se a gente for avaliar as matérias que mais pesam na área fiscal, são as matérias que a gente mais usa no trabalho mesmo. Então, realmente é um direcionamento para selecionar pessoas que já tenham uma facilidade maior, né? Ou que já tenham, que são da área, ou que ralaram muito para conseguir aprender um pouquinho de TI, pelo menos, mas para atender a necessidade da secretaria, né? As comissões, normalmente, elas interferem e dão esse direcionamento. Então, não é à toa, né, que contabilidade, tributário, legislação são as matérias que mais pesam. Não é à toa. Essas matérias vão acompanhar vocês para sempre, né? Vão nos acompanhar para sempre. E não é à toa que TI chegando e já está pesando a mesma coisa que essas matérias. Quando vocês entrarem no fisco, vocês vão entender por quê. Realmente não tinha como ser diferente. Ah, mas é o fisco, que é o auditor que faz os sistemas, que faz tudo? Normalmente não, né? Mas você precisa, mesmo que você contrate ali empresas para desenvolver várias coisas, você precisa ter pessoas que consigam fazer essa ponte, né, entre o tributário, a legislação, a necessidade da secretaria e o cara de TI, né? Então, é fundamental. O nosso trabalho hoje depende muito. Então, nesse sentido que eu estava querendo colocar para ela, não vai ser informática, né? A não ser que seja uma banca desconhecida e a Secretaria da Fazenda também diga, ó, faz do jeito que tu quiser. Se tiver um mínimo de orientação, né? E aí eu lembro do caso do nosso concurso da Cefaz Santa Catarina, né? Que até depois o Renato, lá no curso de formação, comentou, né? De todo o direcionamento que eles deram, que colocaram o perfil que eles queriam, e em cima disso foi traçada a prova, né? Por isso que veio aquela prova. E aí eu achei uma coisa muito interessante, porque eles fizeram, né? Eles pegaram para o cargo geral, né? Para o fiscal raiz, para o fiscal que vai para Chapecó, não é para o fiscal que fica aí em Floripa desde a posse, né? Eles pegaram e na matéria de TI, na matéria de auditoria e na matéria de legislação, você pegava o conteúdo de legislação, tinha auditoria lá dentro e tinha TI, tinha banco de dados da nota fiscal eletrônica, né? Da EFD, você pegava em TI, também estava EFD lá dentro, você pegava em auditoria, também estava outras duas lá dentro, para quê? Para poder fazer uma questão abordando tudo. E aí veio aquela prova de TI, cobrando questão, comando de SQL em cima do banco de dados da nota fiscal eletrônica. O pessoal pegou pesado, né? Ainda bem que aprovaram gente suficiente. Mas eu achei muito legal porque isso mostra uma preocupação justamente já em selecionar, né, pessoas que já cheguem ali um pouco ambientadas com o assunto. Então, isso se reflete e aí não é à toa que essas matérias pesam tanto, né? Eu acho que isso é legal, porque pelo menos você rala, você se mata ali estudando, você passa dia e noite vendo a cara do Ramon lá no vídeo, mas depois, pelo menos, você necessita desse conhecimento. Então, voltando para as atividades, né? E aí até... Rodinara, só um apontamento em relação a isso, né? Para reforçar o que você falou, questão da informática e tal. Pessoal, é outra realidade, né? A tecnologia ela evolui muito rápido. Então não dá, o professor Daniel Facen até falou aí, fiscal de Windows. Hoje não dá mais para ser fiscal de Windows ou fiscal de Word. Não, hoje pouquíssimo se usa o Word. O Excel ainda se usa, porque o Excel é uma ferramenta poderosa demais, né? Eu costumo dizer que o Excel é mais forte do que muito sistema. Mas hoje você pega o auditor, dependendo da função que ele for exercer, ele pode estar fazendo análise de dados, ele tem que entender pelo menos como é que se estruturam as coisas. Né? Eu não estou falando do auditor de TI. O auditor de TI vai ter que resolver os buchos do sistema para o fiscal de campo, né, conseguir utilizar. Mas o fiscal de campo ele tem que ter essa noção. E às vezes, não é nem que ele vai usar diretamente a ferramenta, de usar diretamente, fazer um comando SQL. Não, mas ele tem que ter a noção de como é que as coisas funcionam. Até para quando ele for formular um pedido,
ele ter essa noção de como é que está o banco estruturado, Exatamente. as informações Perfeito. e tudo mais. Porque Perfeito. senão você chega para conversar com o auditor de TI, senão a Wandera chega lá, conversa comigo, a gente faz uma videoconferência, ela não consegue explicar o que ela quer. Até que eu vá entender, porque eu não estou lá na realidade do campo, eu não estou lá na realidade. Então, até para ter essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, para repassar para quem está tomando conta da TI, seja auditor, que no caso de Santa Catarina a gente tem os auditores de TI, seja em algum físico que não tem o pessoal que não tem auditor de TI, tem que ter esse conhecimento básico e não é mais auditor de Word e Excel só. Então tem que ter tudo isso, né? E aí, Vanessa, você falou da prova, né? Já até comentei com você que eu, particularmente, eu acho que a prova de vocês, a prova da área geral, foi mais difícil do que a minha. Absurda Eu aquela tenho prova. certeza absoluta que foi, né? E o pessoal Absurda. costuma perguntar muito, professor, eu faço questão para a área de TI. Pessoal, até hoje, todas as provas que caíram TI, eu não vi diferença do nível de cobrança. A diferença do nível de cobrança ela é muito mais em termos do salário do cargo, da banca, do que da área específica. Então, você pega o Cefaz Alagoas, naturalmente, as questões vão ser mais fáceis do que a Cefaz Rio Grande do Sul, por exemplo. É só você pegar as duas provas para comparar. Aí você pega Santa Catarina, que é um dos melhores físicos do país, né, que fez uma fiscal de 9 anos de carreira, de 10 anos de carreira migrar, então realmente vai vir pesado, vai vir matando. E é bom você ter falado isso, né? Não é só coisa de teoria, não. Ela é utilizada, né? Ela é utilizada. Inclusive, eu tenho que aprender esse troço de escrituração fiscal digital também. Mas hoje a gente está ousando aqui falar sobre carreira de fiscal e quem entra na live? Rogério de Mello, uma lenda da Cefaz Santa Catarina, né? Contando aqui que em Santa Catarina até o diretor participa das operações. Então, isso é uma coisa que eu vou falar depois também, né? Esse perfil, você falou sobre um pouco da diferença entre os dois fiscos, sem dar mérito ou demérito para nenhum, mas algumas mudanças que eu percebi, algumas diferenças, né? E realmente isso é muito presente aqui em Santa Catarina, mas como o Rogério entrou ali, eu não poderia deixar de fazer essa referência, né? O Rogério, eu acho até que já pode se aposentar se quiser, mas é um daqueles fiscais que tem história para contar e que brilha o olho quando conta a história, né? É muito legal. Uma coisa que eu sinto muito dessa pandemia é ainda não poder ter conhecido o Rogério pessoalmente, mas, Rogério, um abraço e minha admiração aí pelo que você representa aqui para a Cefaz Santa Catarina e para todos os fiscais, né? Porque, no fim, a gente é um grande time aí, né? Um grande time. Mas eu acho que é por aí mesmo, né? E voltando aqui para a gente falar um pouco das atividades, né? Que, no fim, eu via o Rogério ali, não poderia deixar de fazer a referência. Voltando até um pouquinho ao... O Rogério está com saudades do campo. Venha para Chapecó. Deixar essa pandemia passar, venha para Chapecó. E aí, falando até um pouco, né, da minha passagem pelo fisco, como eu falei, comecei no controle, mas isso por uma característica da época lá do Rio Grande do Sul, que o cargo era um só, né? E aí, quando passou os 6 meses e eu fui para a Receita, a minha primeira atividade foi qual? Né? Fiscal mais raiz que poderia ter. Quem está estudando me diz. Fiscal mais raiz que pode ter vai para onde quando está no começo da carreira? Qual é quando vocês pensam em fiscal? Né? É trânsito de mercadoria. Trânsito de mercadoria. Não fui para nenhum posto fiscal. Né? Lá no Rio Grande do Sul tinha a AMFM, Agência Metropolitana de Fiscalização de Trânsito de Mercadorias, né? Ficava em Porto Alegre, ali, na Ponte do Guaíba, para quem conhece ali o Rio Grande do Sul. E tinha as unidades móveis, né? Que de manhã lá saía um para tal bairro, outro para o litoral e fazia, né, essa fiscalização ali da região metropolitana. Então eu fiquei, eu acho que foi uns 6 meses, não foi muito tempo, mas foi um período muito, muito legal, né? Lá a gente tem o quadro de apoio, né? Então a gente não precisa botar tanto a mão na massa, né? Subir no caminhão, a gente, né? Na verdade, a gente saía, às vezes, coordenando ali o trabalho, analisando a documentação, enfim, né? Mas fiquei lá alguns meses e foi uma experiência muito boa, né? Eu acho que todas essas experiências. E aí a gente tem muito questionamento sobre o trabalho, né? Sobre a fiscalização de trânsito, se essa pequena amostra que eu consigo pegar numa fiscalização de trânsito, se ela é significativa frente a eu pegar o banco de dados onde eu tenho tudo ali, onde eu tenho muito mais informações. Eu vejo que a fiscalização
fiscalização de trânsito, você nunca pode olhar para o número que ela dá de resultado. A fiscalização de trânsito, ela tem duas grandes funções, né? Uma é a presença fiscal, a sensação de risco, saber que o fisco está ali, que o fisco fiscaliza, né? Que não está tudo aí abandonado. A presença fiscal é muito importante. Isso a fiscalização de trânsito demonstra muito bem. E indícios, né? Se a estrutura souber trabalhar com todos aqueles indícios que a fiscalização de trânsito pega, porque peguei um caminhão lá, um caminhão nunca vou conseguir num caminhão fazer milhões de autuação. Mas o caminhão que está lá naquela irregularidade não é só aquele dia que ele faz aquela irregularidade. Aquele é o modus operandi daquele contribuinte. Então, se você usar aquilo como indício, né, só como fio da meada, é um trabalho muito importante que, se bem utilizado, eu entendo que pode contribuir bastante, né? Inclusive para essa questão da presença fiscal, da sensação de risco, que é algo fundamental. Hoje, né, a gente, com os bancos de dados, a gente até consegue trabalhar com o todo. Mudou muito isso. Mas antes ainda era mais importante a sensação de risco, porque a gente jamais ia conseguir olhar todas as notas de papel. Hoje a gente consegue olhar tudo, fazer grandes cruzamentos com grandes bancos de dados, enfim, grandes computadores, né, aqueles mega computadores lá, que conseguem processar tudo isso. Né? Mas antes, justamente por a gente nunca conseguir olhar o todo, a sensação de risco ela era fundamental para, mas será que, né? Enfim, então o trânsito de mercadoria eu vejo que tem essas importâncias aí se bem utilizado. Então eu comecei no trânsito, né? Foi uma experiência boa, eu acho que te dá uma visão da ponta, do dia a dia, da circulação de mercadoria, enfim, é algo bem interessante. Depois do trânsito, eu fui para a divisão de estudos econômicos, né? DE, lá no Rio Grande do Sul. Trabalhar principalmente com benefício fiscal, né? Então, a DE é uma divisão onde tem um representante do CONFAS, onde trata mais de análise, de dados macros, né? E tinha essa divisão, essa seção de análise e monitoramento de benefícios fiscais, que foi onde eu fiquei 3 anos, né? O benefício fiscal, como vocês sabem, como vocês estudam aí na 2475, um instrumento de política, né? De política tributária, né? Então, é um setor que eu digo até certo ponto delicado assim para o fisco, né? Porque a gente tem que trabalhar, tem que fiscalizar, tem que instituir, mas a gente também não decide. Isso é uma decisão política, né? Mas lógico que a gente tem que orientar quem toma a decisão da melhor maneira, né? Com base nos dados econômicos, no reflexo que aquilo vai ter na arrecadação, enfim, mesmo que muitas vezes a gente saiba que, né? Aquele relatório, aquela orientação que a gente dá não é o fator determinante, porque tem várias questões aí que fazem a decisão acontecer, né? A decisão política de dar ou de cortar o benefício. Mas é uma sessão muito interessante, principalmente para quem é economista, né? Você conseguir, nem sempre se consegue, né? Mas tentar mensurar o efeito de um benefício fiscal, de uma redução de alíquota para um setor tal, e se aí esse setor tal vai conseguir ser mais competitivo no cenário nacional e trazer aí, de repente, mais empresas, ou impedir que algumas saiam, né? Então, é uma análise bem interessante e é algo que muitas vezes, na verdade, não é muito reconhecido porque a gente não gere arrecadação, mas é uma renúncia tão grande que se você daqui a pouco consegue ajustar melhor, tem um efeito na arrecadação muito grande. Então, trabalhei com benefícios fiscais por uns 2, 3 anos e aí eu queria ir para auditoria, né? Queria ir para auditoria, mas esse tipo de setor, assim, até por ser mais próximo dos gabinetes e tal, depois que você entra não é fácil sair, né? Então eu fiquei um tempo ali, né, pedindo para os subsecretários para me liberarem, para ir para a auditoria um pouco, até que eu consegui. Aí fui para a auditoria, devo ter ficado mais uns 2, 3 anos na auditoria, que é um mundo, né? Um mundo também, é a nossa atividade principal, digamos assim, que é a constituição do crédito tributário. Então também é uma função apaixonante ali. E a auditoria depende muito da estrutura de cada secretaria, né? Tem secretaria, Receita Federal, por exemplo, né? Você recebe lá a sua ordem de serviço dizendo a empresa que você vai auditar, né? Qual matéria, o que especificamente você vai olhar ali. Enquanto outros fiscos, né? Talvez até
os fiscos estaduais, acho que uma boa parte são assim, né? O auditor tem autonomia, digamos assim, para ir até o banco de dados, ver os cruzamentos de dados e ele selecionar com o que ele vai trabalhar. Então, dependendo do perfil, e lá na Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul é muito assim, né? Você tem que ir atrás, você tem que pegar lá, lógico, tem malhas e tudo mais, mas você tem que ter um pouco esse perfil investigativo. Se você ficar muito ali na sua, você vai acabar, não vai ter esse perfil de ir atrás, de ver os indícios e de descobrir ali algo importante a ser auditado. Mas é um trabalho muito interessante que não tem fim, né? Não tem fim, é muita coisa ali para auditar, enfim, né? E acaba que também as secretarias da Fazenda acabam especializando, porque o ICMS é um imposto bastante complexo e que, para se adequar, né, a cada um dos setores da economia, acaba que já é complexo e ainda é específico, né, com relação a combustíveis, com relação à telecomunicação, com relação a uma série de coisas, né? E esses grandes setores acabam que aí você tem áreas especializadas nisso, né? Não, áreas especializadas em auditar as grandes empresas do setor de combustíveis, do setor de tecnologia, né? O setor de tecnologia, telecomunicações, é um setor muito interessante de trabalhar, porque você trabalha muito com teses, né? E os seus lançamentos são contestados, né? Contestados, discutidos pelas maiores bancas de advogados do país. E é sempre tese, né? Aquela tese do que é serviço, do que é serviço de comunicação, do que não é, e aí as operadoras querendo dar um nome diferente para não incidir ICMS, e aí vem uma mega tese e acaba lá no STF, né? Alguns anos depois. Então é um trabalho bem interessante por isso, né? Porque acaba que você tem que ir muito além, né? Você acaba construindo uma tese lá, é muito interessante assim o que você construir essas ideias, né? E aí vem até uma carência que a gente tem. Você pega livros de direito tributário, assim, de assuntos específicos, né? Não falando em concurso, e você tem muito advogado, né? Defendendo, construindo tese. A gente não tem tantos tributaristas do lado de cá, né? Escrevendo e defendendo essas teses, né? Então é bem interessante, né? É um trabalho que depois tem continuidade com os procuradores, né? Então o trabalho do auditor fiscal ele tem uma ligação muito forte com os procuradores do Estado, porque a gente constitui o crédito, né? Obviamente temos o contencioso administrativo, que infelizmente em muitas vezes é usado mais como fins protelatórios, né? Para demorar um pouco mais para chegar para ter o deslinde ali, né? Mas acaba que, né, boa parte mesmo daquilo que a gente faz como autuação, como constituição do crédito de ofício, acaba no judiciário, né? E aí a gente tem uma relação e precisa ter uma conversa, um diálogo muito bom com os procuradores, né? Porque os procuradores acabam se especializando, né? E às vezes, para entender aquele seu lançamento, aquela tese, é só você mesmo, é só você quem participou do lançamento. Então é um trabalho bastante integrado e muito interessante também. Bom. Vaninara, só antes de você continuar, né, só com o que você já falou aí, ó, já consegue resolver essa perguntinha que o pessoal mandou, se o trabalho do auditor é dinâmico ou repetitivo. Não tem nada de repetitivo, né? Depende. Se você quiser trabalhar num setor extremamente repetitivo, você consegue. Tem vários, né? Tem vários. Tem atividades repetitivas. Infelizmente, tem atividades que precisam ser feitas pelo auditor e que são muito repetitivas, né? A gente tem, até dentro do julgamento mesmo, que eu gosto muito do contencioso, justamente por isso, porque você, né, trabalha com essas grandes teses, né, vem lá essas grandes bancas de advogado contestar o lançamento, e óbvio que a gente, quando está no julgamento, mesmo sendo do fisco, a gente tem que ter uma certa imparcialidade, né? Então, eu acho muito interessante essa discussão do contencioso, mas a gente tem também repetição de indébito, de pagamento, de PVA, sei lá de quê, que é você todo dia lá fazendo aqueles processos, e tem que fazer, né? Alguém tem que fazer, e tem que ser um fiscal para ir lá e autorizar aquela devolução daquele valor. Então, porque às vezes o pessoal vê isso, mas eu não tenho esse perfil investigativo de ficar cruzando dados. Não se preocupe, né? Você vai achar um cantinho ali para chamar de seu no fisco. Tem chão para todo mundo. Mas quem quiser ação, quem quiser algo mais agitado, tem também. Eu acho que você acaba dando essa tônica à medida que você, como eu disse, no começo você tem que fazer o que tem que ser feito, aquilo que é
a necessidade da secretaria. Com o tempo você consegue ir direcionando. Inclusive, quando você falou esse negócio do direcionamento, é importante, ó, que o Martinildo tinha mandado justamente essa dúvida, né? Se a alocação é você que escolhe ou se é o fisco que determina, né? Como a Voidário está falando, no começo você faz o que manda, né? Depois você vai tentando se organizar, né? Exatamente. Lógico que você passar ali nas primeiras posições te dá uma tranquilidade boa, né? Porque o fisco vai ter as suas necessidades, dificilmente ele vai precisar que todo mundo vá para a mesma atividade, né? É difícil, obviamente, você começar num contencioso, algo que exige mais do conhecimento, em atividades bem específicas, né? Como, por exemplo, enfim, atividades lá que já exigem que você já tenha uma certa experiência, né? Então, não dá para chegar sentando na janela. Passou em primeiro, segundo, terceiro, talvez você vai conseguir ali entre os 10 primeiros, dependendo da necessidade, né? Do tempo que não tem concurso, você vai conseguir já ir para onde você quer. Mas eu acho que esse ir para onde você quer, eu acho que você tem que ir muito de coração aberto também, né? Porque você está passando aí num grande cargo e às vezes você não quer ir lá para a ponta, ou não quer ir para aquela cidade mais distante, mas quando você estiver mais lá na frente, chegou lá na capital, ou na cidade que você queria chegar, ou na função que você queria chegar, você vai ver que aquilo ali contribuiu muito, né? E foi uma parte legal também da história. Mas normalmente, como quase sempre acontece, na hora que a gente está vivendo, a gente não acha que estava tão bom assim, que tinha que ser diferente. Mas eu acho que eu, particularmente, né, mesmo, por exemplo, eu quando fiz o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul, eu pensava em receita, nunca pensei em controle. E passei meses no controle. E não foi ruim, foi uma experiência muito boa, né? Muito boa, gostei. Enfim, acho que tudo é válido. Eu acho assim que também não dá para dizer que é X ou Y, né? Vai depender de cada fisco, de cada situação, de cada contexto, né? Como o Levi tá falando aí, é importante primeiro é estar dentro, exatamente. Exatamente, tá sendo Pergunta sincera. pro 91, pergunta pro 91 de Santa Catarina, que nem escolheu lá no dia para onde é que ia, né? Porque pergunta se ele achou ruim ser chamado, porque alguém desistiu, né? Não achou ruim, porém, né? Não vai ser igual a TM lá que ficou aqui em Floripa, né? Vai ficar em outra cidade, mas não vai achar ruim também, né? Então, assim, primeiro realmente é isso. Depois essas coisas vão se estruturando até pelo próprio Naturalmente. perfil, né? Pelo próprio perfil das coisas. Eu cheguei, por exemplo, na TI. Eu não escolhi qual era o módulo do sistema que eu ia trabalhar. Não, me colocaram em declarações tributárias. Estou apanhando lá para aprender. Depois, talvez eu vá encontrando outras atividades Mas que isso sejam mais aí, adequadas para o meu perfil. esse trabalho com as declarações tributárias vai justamente permitir que a gente lance o nosso curso de auditoria fiscal, né, em dupla, que vai ser um sucesso. Auditoria fiscal, parte de legislação, mais a parte de tecnologia, tudo junto num curso só. Esse daí, né, não vai ter para ninguém, né? O Rogério Melo aqui comentando, né, que ele tomou posse em Maravilha, eu nem sei onde fica, e 2 anos depois estava surfando em Floripa, né? Olha aí. Enfim, né? Você já quer chegar surfando em Floripa? Não é assim, né? Não é assim. Até Aí para faz para TI e vem apanhar com o sistema, né? Foi, voltou. Tinha caído aqui. voltou. Acho que é só a minha internet aqui. Eu acho que a minha, acho que eu preciso ligar Não, o mas cabo agora da tá ok. energia aqui. Acho que a minha Tá energia está descarregando. usando aqui, mas eu já vou ligar e já não vai dar mais essa pausa. Né? Mas eu acho que, como eu estava dizendo, até para o gostinho de surfar em Floripa ser melhor, é bom quando você teve que pagar aquele preço ali, ficar um pouquinho, né? Pagar, suar um pouquinho lá no interior. Então, eu acho que é como o Levi falou, o que vale é estar dentro, né? Depois que está dentro, passa 2 meses, o pessoal já está cheio da razão e reclamando, mas, mas o que vale é estar dentro, né? E é muito legal, vale muito a pena. Quase na Argentina, o Rogério Melo falou. Eu também estou quase na Argentina, estou em Chapecó, e é uma cidade que realmente me surpreendeu, uma cidade muito boa mesmo. Bom, mas eu parei aonde? Eu estava na auditoria, né? Eu Você estava estava na na auditoria. auditoria, falando um pouco sobre como é a auditoria, sobre como pode ser interessante. Você pode, se quiser, só trabalhar no Simples Nacional, empresas menores, desenquadramento do Simples Nacional, né? Trabalho ali também é interessante, pelo número de empresas que a gente tem no Simples Nacional hoje, tem muito a ser feito, né? Como você pode também trabalhar com essas grandes empresas, com esses grandes grupos setoriais. Então, eu fiquei um tempo na auditoria, devo ter ficado uns 2, 3 anos, e aí já era algo que eu tinha em mente há um tempo, já vinha conversando lá com a chefe da divisão de processos fiscais,
que era o contencioso, né? Que era o contencioso administrativo. E aí, finalmente, eu fui para o contencioso. Acho que, no fim, eu fiquei acho que uns 2 anos no contencioso. Mas eu acho assim, de tudo que tu fez no fisco, né? O que você mais gostou de fazer? Eu acho que na época que eu fiz a auditoria, eu gostava muito também, né? Eu gostava muito. Mas eu acho que o contencioso, eu acho que depois de um certo amadurecimento, obviamente não teria como eu ir para o contencioso quando eu tomei posse, né? Mas eu acho que é muito interessante por você... Para quem gosta, né? Eu gosto dessa questão judicante ali, né? De argumentar, contra-argumentar, né? Eu acho bem interessante. E ao mesmo tempo você se mantém em contato ali com vários assuntos da legislação, você está sempre inteirado, você... É bem interessante, né? Você conversa com o pessoal da auditoria, da fiscalização, tenta entender, né? Acho muito interessante mesmo. Então, acho que o contencioso, para mim, né? Foi um dos locais aí que eu mais gostei de trabalhar. E aí, depois do contencioso, Cefaz Santa Catarina. Eu acho que tem uma parte 2 aí para a gente falar de Cefaz Santa Catarina. Sim, sim. A gente pode, acho que a gente pode logo avançar no Santa Catarina, porque a gente passa um pouco da sua experiência, né? Depois a gente pode citar mais algumas outras atividades, mesmo que você não desempenhou, mas que a gente conhece que existem, né? E aí, lógico que isso também depende muito do FIS, né? Você até falou aí já um pouquinho nessa questão dos grupos especiais, né? Aqui na Cefaz Santa Catarina, por exemplo, a gente tem os grupos especialistas, né? Para fiscalização de bebidas, supermercados, tem os grupos especialistas também, é uma possibilidade. Então, aquilo que você falou lá no início, né? É um negócio muito amplo. Dificilmente alguém vai ficar Olha, sem ser encaixado. Difícil, assim, raríssimo. Brincadeiras à parte, você só não vai se achar se você não quiser trabalhar. Se você não quiser trabalhar em lugar nenhum, aí não tem lugar bom, né? Mas brincadeiras à parte, realmente, é muito amplo, tem muita coisa. Quem quer ficar só com o processo, quem não quer falar com ninguém, né? Tem lugar para todo mundo, né? Então também A gente tem algumas perguntas, viu, Vadinara? Não sei se você quer responder logo elas agora ou se quer depois da parte 2, da parte de Santa Catarina. Pode ir intercalando aí para dar uma dinâmica. Pronto. Ó, a gente tem a pergunta da Bel aí, a gente tem a pergunta da Bel que é sobre os riscos da atividade, né? Você que já trabalhou aí lá no trânsito, né? Eu tive uma experiência com o trânsito e, diferente da senhora do Tela, né? Que não tinha equipe de apoio, lá no treinamento não teve isso, não. Você passou por isso também, você fez o treinamento. Eu também participei aqui, sem equipe de apoio. A gente subiu no caminhão e foi contar camisa por camisa, vestido por vestido, caminhão sem nota, foi contar cada um, batizado, né? É um batizado. Tem que ter. Mas foi bem bacana, assim, principalmente, assim, a gente às vezes fica lá no sistema, então a gente fica meio isolado, até acho que seria importante a gente participar mais vezes desses tipos de... Não precisa ser sempre, logicamente, porque tem o pessoal para isso, mas a gente poderia participar de mais vezes para a gente ver, às vezes, um processo, né, que poderia ser otimizado e que a gente estando ali para ver aquela história do fazer ao invés de observar, né? É diferente você fazer ao invés de observar. Então, assim, tem muita questão da dinamicidade nisso, mas vamos responder lá sobre a questão dos riscos, né? Ok. Na verdade, sim, eu acho que essa questão dos riscos, ele vem muito uma preocupação até do trabalho da aduana, da Receita Federal, talvez, alguma coisa assim. Tem algumas lendas que os colegas mais antigos contam, na época que pegavam seu carro, que tinha porte de arma, ia a tal lugar, enfim. Mas hoje, nos dias atuais, né, isso muda um pouco. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente não faz operação ostensiva sem a presença de um policial militar. Aqui em Santa Catarina, o Código de Defesa do Contribuinte não permite, né, que a gente faça as operações ostensivas com a presença policial. Então, lá, por mais que a gente, né, abordava caminhoneiro, abordava tudo, enfim, tinha equipe de apoio e tinha sempre um policial militar, né? A própria batida, né, a famosa batida, que é quando a gente vai até os estabelecimentos, a gente também sempre ia com o policial militar. Quando era alguma operação maior, a gente ia, inclusive, né, ia Ministério Público. Por quê? Né? Porque nem sempre, né? Você tem aquela operação de trânsito, que normalmente é muito tranquila, né? Mas ainda assim a gente sempre tinha um policial militar. E às vezes a gente tem operações mais estruturadas, né? Na verdade, crimes estruturados, onde a questão fiscal é apenas um dos itens, né? E aí, às vezes, você vai
né? E participei de algumas no interior do Rio Grande do Sul, porque precisava de muitos fiscais, e fiscais da capital, né, para essas operações no Rio Grande do Sul, operações lá com o Ministério Público, enfim, que você dava batida em vários pontos, muitas vezes até com o fisco dos outros estados, com polícia federal, enfim, e você tinha que dar aquela batida no mesmo tempo em vários estabelecimentos, e se o Ministério Público, às vezes, a Polícia Federal estava lá, era porque tinha coisas a mais que poderiam ser, né, enfim, que estavam envolvidas ali, às vezes a questão da lavagem do dinheiro, e acaba que a gente, né, na auditoria, acaba chegando em coisas maiores, né, que o motivo daqueles indícios que a gente acha que seria a sonegação de impostos, na verdade, a lavagem de dinheiro, é coisas que podem ser bem maiores, mas quando chega nesse nível, a gente é o último a entrar lá na sala, já entrou Polícia Federal, já entrou Polícia Civil, já entrou Ministério Público, né? Então, nessas situações, não tem risco. Né? A situação aduaneira, né? A situação de postos fiscais. A aduaneira, no caso, não é nossa, porque a aduaneira é da Receita Federal. Né? E aí, ok, mas nos postos fiscais desses estados, né, limítrofes aí, com outros entes aí, né, com outros países, enfim. Ou o posto fiscal mesmo interno. Também não, do que eu tenho conhecimento atualmente, né? Lógico, a Receita Federal, por tratar do descaminho e tudo mais, vai ter, né? Mas tem grupos específicos dentro da Receita Federal, trabalhando junto com a Polícia Federal. Então, em nenhum momento vai ter essa exposição a uma situação de risco, né? Se a situação de risco existe, ela é muito bem pensada pelo órgão e os servidores são sempre, né, colocados com uma situação, com uma proteção que não os coloca em risco. Então, não vejo essa questão do risco aí, né? Às vezes você pode achar um mais exaltadinho, um mais esquentadinho ali, aqui, enfim, mas nada que se aproxime aí. Pelo menos eu não vivenciei nada assim, nesse sentido. Uhum. E assim, né, pessoal? Na verdade, o risco, seja baixo, médio ou alto, ele é inerente a qualquer função, né? Eu acho que é realmente essa questão da preocupação do pessoal, do risco assim muito alto. Inclusive, muito pessoal pergunta sobre porte de arma. Aqui em Santa Catarina a gente tem, né, o porte de arma, embora eu não optei, não sei se a Valinara anda aí com a Glock no bolso, não sei, mas não optei por isso, mas a gente teria a possibilidade. Acho desnecessário para o meu caso, principalmente, porque eu não tenho trabalho de fiscalização de campo e tudo, estou no sistema, né? Só se o cara mandar um vírus pro meu, lá pro SAT, né? Lá pro Sistema de Administração Tributária e tal. Mas o risco é inerente às funções, né? E assim, eu acho que como as estruturas das fazendas são organizadas hoje, elas pagam muito bem pelo possível risco, né? Digamos assim. Elas compensam muito bem o possível risco. Exatamente. E a gente procura, né? E a Secretaria da Fazenda procura um cuidado que às vezes precisa ter, né? Porque, por exemplo, às vezes você faz uma autuação num grande grupo, vai saber, tem gente que personaliza. É nunca personalizar a auditoria, né? Sempre ter mais de um auditor, né? Porque às vezes, sei lá, né? Não, o cara que me autuou 20 milhões e vai perseguir o auditor, às vezes está numa cidade mais interior, todo mundo sabe quem é quem. Então, ter sempre esse cuidado de não personalizar. E a própria nossa responsabilidade, né? Toda a Secretaria de Fazenda tem o seu setor de inteligência, que atua junto com as polícias, com o Ministério Público. Então, se você encontrou ali nos seus indícios algo que você entende que tem algo a mais, né? Já passa lá para o setor responsável, pode até continuar a sua auditoria, mas, tô olhando isso aqui, talvez seja interessante botar a escuta, ver se tem algo mais. Você não vai querendo, não, eu vou lá agora, vou fazer uma batida e vou ver o que se realmente tem mais coisa lá. Óbvio que não, né? Então tem você trabalhar da maneira correta e com os outros órgãos justamente para se cercar ali de toda a segurança necessária. Ó, o Rogério tá dando um exemplo aí, ó, que fez uma batida, que achou a arma da gaveta, fechou a gaveta e nunca mais saiu de perto da gaveta, né? Então, tem, mas é raro. Né? A gente escuta uma história ou outra, porque também as histórias que quando acontecem, são as que marcam mais, né? Então acaba que a gente escuta um caso ou outro nesse sentido, mas assim, é mais raro, não é coisa que acontece todo dia não, né? Aquela questão da dinamicidade que a gente citou, não é essa dinamicidade que acontece todo dia não, né? Dinamicidade mais no sentido de tarefas diferentes que podem ser realizadas, mas não por ter que estar correndo do cara lá do interior com a 12 na mão, né? Vai ter que ser policial. A gente também a gente tem força, né? Tem poder de polícia,
mas não nesse sentido aí, né? Uhum. Ok, Vandinari. Então vamos lá agora para Santa Catarina. O que que mudou em relação a Santa Catarina? Quais as atividades que está desempenhando, que são diferentes, ou alguma que é igual lá ao que você fez no Rio Grande do Sul? E aí a gente já vai ampliando a série de atividades possíveis para o pessoal ficar ligado no que pode fazer, né? Legal, legal. Não, uma coisa que até o pessoal brincava lá do Rio Grande do Sul, né? Eu brincava também. Eu digo, vamos ver, né? Vou voltar para o chão de fábrica, né? Lá eu sou fiscal zero de novo, não tem essa, né? Mas, brincadeiras à parte, né? Eu vejo que é igual e é diferente, né? Os fiscos. O próprio perfil, a forma de trabalhar, enfim. É igual, porque nós todos ali estamos na atividade fim semelhante, mas tem suas diferenças, né? Uma coisa que eu percebi aqui muito forte na Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, não que eu não percebesse no Rio Grande do Sul, né? E aí isso é algo que, antes de falar de uma ou de outra, até colocar a importância da responsabilidade do nosso trabalho, até porque está ali desafios também, né? No título da live, né? Uhum. Um desafio e uma preocupação que a gente sempre tem que ter, porque a gente brinca muito com esse lado fiscalista, e o sonegador, e vou pegar o sonegador, e não sei o que tem mais, mas a gente não pode esquecer, né, que nunca é só um lado da moeda, né? Lógico, a gente tem pessoas, empresas, grupos que se estruturam para realmente, né, fraudar o Estado, lesar, né, o erário, mas a gente não pode tratar tudo, né, de uma mesma maneira. Então, a importância do fisco, justamente pela importância até que a política tributária acabou tomando no desenvolvimento dos estados, né? Ou seja, um fisco que sabe essas duas medidas, né? Um estado que tem um fisco que sabe do seu papel, da sua importância e não generaliza, isso é importante até para o próprio desenvolvimento do estado, a questão da segurança jurídica, do contribuinte saber que ele vai chegar, as regras vão estar claras e ele não vai daqui a pouco até por uma situação de, de legislação dúbia ou de falta de definição das regras a sofrer uma autuação grande. Como eu falei para você, a autuação nem sempre é um crime, né? Às vezes tem muito o mundo das teses mesmo. Eu entendo, ainda mais num imposto complicado como o ICMS. Eu entendo que aqui não é o caso, e o contribuinte entende que é, enfim, e nem sempre é essa. Então, às vezes, né, a gente entra com esse ímpeto fiscalista, mas não pode esquecer esse desafio e essa responsabilidade, né, de que do lado de lá eu não posso pressupor, né, sempre que tem alguém que está agindo com esse intuito, né? Até porque são os contribuintes que arrecadam para o Estado, que também fazem aí a máquina girar. Então, o desafio é justamente isso, é você saber, né, que óbvio você vai encontrar, você ter os dois pesos, né? Quando as situações são diferentes, quando você está diante de contribuintes que têm intenções diferentes, né? Há erro também, enfim. E esse é um desafio, né, que eu vejo que parte até de cima, né, da política tributária do Estado, de quem gere ali a administração tributária, toca a receita estadual, né, de conseguir passar para a sua equipe a importância, né, dessa diferenciação, né, de tratar aqueles contribuintes que querem contribuir para o Estado, porque o nosso papel, né, não é só construir o crédito tributário, a gente tem um imposto tão complexo que o nosso papel é, muitas vezes, né, a gente aprender para ir conseguir ensinar o contribuinte a fazer certo. Porque pega lá o regulamento do ICMS, né? A gente tem que estudar um pouco para conseguir entender e responder para o contribuinte. Aí eu vou deduzir que tudo que ele faz que não está exatamente daquela maneira que eu interpretei é por querer, não, é sonegador, tem que pegar sonegador, ele quer, enfim, quer quebrar o Estado. Nem sempre, a legislação é muito complicada. Então, o nosso papel também é se antecipar um pouco a isso, esclarecer o contribuinte, esclarecer a legislação e fazer com que esses lançamentos, que muitas vezes a gente acaba tendo que fazer por erro, porque esses lançamentos que a gente faz naquelas situações que a gente vê que é um erro, é uma responsabilidade nossa também, né? É o nosso papel também orientar o contribuinte. Aqui em Santa Catarina a gente tem algumas figuras, né, como até me esqueci agora, mas com monitoramento, enfim, algumas figuras que justamente nisso, né? Eu não chego só para entregar a conta, né? Eu também tenho que ir lá e entender e te mostrar qual é o caminho
correto, lógico, dentro daquilo que a legislação nos permite. Então, no Rio Grande do Sul, não, em Santa Catarina, eu percebi, né, e você deve ter percebido, inclusive, no discurso da diretora da administração tributária, justamente isso, né? Já colocando a importância da gente saber que a gente tem esse papel também, né? Lógico que para quem a gente tem que ser extremamente fiscalista e ir lá e recuperar os valores do erário, a gente vai ser, mas que não é, né? Não é tudo a mesma situação, né? Não é tudo tem que separar ali o joio do trigo. Então, mas isso foi algo muito forte, né? Não que eu não perceba no Rio Grande do Sul, porque todos os estados acabaram tendo que ter dentro das suas estruturas, né? Lá na Receita Estadual do Rio Grande do Sul, era dentro da DL, onde eu trabalhei, esse grupo para conversar também, né, com os contribuintes, visando essa questão, juntamente, muitas vezes, com a Secretaria de Desenvolvimento, um trabalho muitas vezes conjunto, porque o nosso trabalho, a forma de nós trabalharmos, não pode ser um entrave também, né, para essa questão do desenvolvimento. Então, saber discernir essas situações e o modo que eu tenho que agir com A ou com B, obviamente sempre dentro ali da legalidade, né? O nosso caso, a nossa função é vinculadíssima, né? Mas saber, né, algo que parte muito da gestão, né, essa diferenciação. Mas tem muita coisa parecida. Tanto parecida que... Não tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, tô Tá. ouvindo sim. Tanto parecida que eu aqui em Chapecó estou trabalhando com benefício fiscal, né? Eu comentei que lá no Rio Grande do Sul eu trabalhei com benefício fiscal por alguns anos. Era um benefício fiscal diferente, lá eu trabalhava principalmente com benefícios fiscais que exigem contrapartida, né? Não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas aqui hoje eu trabalho com benefício fiscal, com auditoria, né, para o setor do agronegócio, que é um setor muito importante para o Estado. E aí vem justamente essa questão, mas benefício fiscal, né, não está justamente reduzindo a arrecadação. Nem tudo é arrecadação direta, né? Tem a questão da geração de empregos, do fomento de uma determinada região, de um setor que é importante, inclusive para abastecimento da demanda. Enfim, né, passa por várias outras questões que não são tão simples assim, né? E o fisco e a receita está dentro de uma estrutura que é o governo do Estado, que ele tem que ponderar isso, tem que pensar na geração de empresas, ele tem que pensar numa série de coisas, na competitividade do Estado. Então, lógico, né? A gente estuda para fiscal, estuda legislação, a gente quer entrar entrando e pegando para valer esses caras aí, né? Mas aí a gente começa a entender que tem uma estrutura bem maior, na qual eu vejo assim, mais uma vez sem puxar assado do fisco, eu vejo como um órgão fundamental ali, dentro da estrutura do Estado, o fisco, né? E vejo, inclusive, aqui em Santa Catarina, o Estado que vem se desenvolvendo bastante, em grande parte, sim, pelo seu corpo técnico dentro da Receita Estadual, né? Essa questão que você falou também eu percebi, né? Eu não tenho essa experiência em outros FIIs para comentar com a galera, mas só para complementar, né? Que assim, a gente quando entra, o pessoal geralmente quando entra ou em Tribunal de Contas, né, ou na Polícia Federal, nesses órgãos assim que tem poder fiscalizatório, já quer chegar batendo o pé na porta do contribuinte, mandando baixar as portas, fechar o freezer, tudo, não é assim, né, pessoal? Às vezes o contribuinte ele não faz daquela forma porque a legislação realmente é complexa. Né? Imagina vocês que estão estudando, que já tem uma dificuldade de entender a legislação com uma prova objetiva, com uma prova que vai marcar, que você vai marcar geralmente o que está escrito. Né? Um pouquinho de dificuldade maior ali para fazer uma discursiva. Agora imagina essa discussão no mundo da tese, que nem sempre o que está escrito é o que vale, porque tem alguma jurisprudência que diverge e tudo mais. Então, às vezes, o contribuinte ele só não sabe. Ele só não sabe. Então você tem empresas novas a todo momento surgindo, e dependendo de como essa legislação estiver colocada, lógico que vão ter erros. E aí o fiscal está nessa função também orientativa, né? Eu mesmo na TI, lá dentro do SAT, né, da gerência de sistemas, eu também tenho essa função orientativa. Então, de vez em quando, chega lá dúvidas, né? Via Central de Atendimento Fazendário, chegam dúvidas sobre as declarações tributárias. Ó, como é que eu faço para declarar esse imposto? Como é que eu faço para me creditar de certa entrada e tudo mais? Um crédito presumido.
coloco esse benefício fiscal na minha declaração. Então, toda essa função orientativa, ela existe também. Então, o fiscal não é só aquele que vai lá cobrar do cara, dizer que o cara está errado, né, tacar o dedo na cara do cara e dizer que está errado. Não, também ele vai ter essa função orientativa. Porque às vezes é isso, né? E a gente escutou isso nas falas, quando a gente tomou posse e tudo, que geralmente, né, em regra, o contribuinte de Santa Catarina, ele é um contribuinte que ele está, né, sempre tentando estar de acordo com a legislação. Não é 100%, vai ter aquele caso, até para dar aquela emoçãozinha, né? Até para dar aquela emoçãozinha no trabalho, né? Já pensou se todo mundo fizesse certo, aí nem precisava da gente aqui, né? Bastava o sistema resolvendo tudo, o cara pagava, estava tudo resolvido, né? Perfeito, perfeito. Ok, chegaram várias perguntas em relação ao físico de Santa Catarina especificamente, mas essas eu vou deixar um pouquinho para o final. Mas tem algumas aqui que eu separei. Usa-se cálculos na rotina de trabalho ou só legislação? Né? Acho que legislação é precípua. Cálculos, não sei se a pessoa quis perguntar se era na mão, né? Não sei exatamente, ou se é via sistemas, mas pode dar uma pincelada em relação a Não. isso. A gente faz muito cálculo. Inclusive, quando eu estava na auditoria, a primeira coisa que eu fazia era o cálculo. Quando é que vai dar esse AL aqui para ver se eu vou fazer, senão eu não vou encarar essa pronta. Vai dar, quantos milhões vai dar? Mas, brincadeiras à parte, sim, a gente faz bastante cálculo, né? Porque justamente a gente trabalha com a apuração do imposto. Se você vai constituir o crédito, é porque tem uma diferença entre o que foi recolhido e o que deveria efetivamente ser, né? Então, sim, a gente faz cálculo. Mas, obviamente, os cálculos em si até não são complexos, né? Você vai ter um grande volume de dados, às vezes você tem que fazer cálculo por item, né? Lógico, com o tempo você vai tendo sistemas já que fazem isso, né? Por exemplo, quando você vai trabalhar, digamos que você vai trabalhar num supermercado que classificou errado alguns produtos e a alíquota era diferente. Você vai ter que pegar todos aqueles dados ali, colocar a alíquota certa e ver a diferença que deu em cada item e somar, passar régua, né? E fazer um cálculo de multa, de juros, né? Atualização ali. Normalmente você joga o valor principal no sistema com as suas datas e o sistema faz todo o resto, né? Mas você tem que... e às vezes não é nem difícil, né? Às vezes nem sempre é difícil fazer o cálculo, né? Difícil é saber como é o cálculo, ler a legislação e colocar aquele texto em números, em uma fórmula, né? Às vezes o que pega é isso aí. Mas E aí chega na dificuldade da pessoa de TI, que é entender como colocar esse cálculo que o auditor já teve dificuldade de entender dentro do sistema, né? Porque tem particularidade. Você falou muito de benefício, né, Vandinara? Falou muito de benefício fiscal, a gente chama dos TTDs, né? Tratamento tributário diferenciado. Então, às vezes, você chega assim, professor, mas lá no sistema é muito fácil. Você coloca o seguinte, contribuinte, mercadoria tal, vai ter tanto por cento de redução da base de cálculo. Tá, mas e as regras que ele tem que cumprir? E será que ele entrega? E aí, se ele entrega a declaração atrasada, ele perde ou perde esse benefício? Então, tem uma série de implicações que tem que ser tratadas também no sistema. Então, nem tudo é tão sistematizado tão facilmente assim, né? Não é tão rápido de fazer essa sistematização. Então, esse conhecimento do auditor, e aí por isso que, né, se cobra estatística, se cobra matemática financeira, se cobra raciocínio lógico, o auditor também, para quando ele vai estudar, porque por vezes, não para fazer o cálculo diretamente, porque você faz isso na calculadora, você faz isso no sistema, você faz isso no Google, na internet, mas para saber o que é que tem que ser feito. Como que eu calculo? Tem que ser feito. Incide em cima de quê? Qual que é a minha base de cálculo? Tem que entender isso, pelo menos, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Em relação a Santa Catarina, Vandinara, quer destacar mais algum ponto aí de função? Ou a gente vai para as perguntas? Não, foi bastante pouco tempo aqui, né? Uhum. Pouco tempo aqui, poucos meses, né? Mas é o que eu falei, no fim a gente percebe que tem muitas semelhanças, mas cada um acaba tendo uma certa, né? Não é ideologia, mas enfim, uma certa forma de trabalhar e de ver a atividade do fisco dentro da estrutura ali, né? Uhum. Não, perfeito. A gente tem algumas perguntinhas mais rápidas, eu vou colocar ela para dar uma dinamicidade. A gente tem do concurseiro, na Cefaz Santa Catarina tem escala em regime de plantão, que eu saiba não, vai dar. Não, para mim também não apresentaram essa escala de não, na verdade o pra plantão, gente não. Brincadeira. O plantão ele é muito comum justamente na fiscalização de trânsito nos postos fiscais. Santa Catarina não tem posto fiscal, né? Então não há essa rodada. Por quê? Porque o posto fiscal funciona 24 horas, né? E aí você costuma ter escala no posto fiscal. Aqui, como não tem escala, não tem, ou melhor, como não tem posto, não tem escala. Perfeito. Temos mais algumas rapidinhas. São várias perguntas em uma só, né?
A gente falou ali tem ali perguntas sobre benefícios, né? Depende muito do fisco. Área de atuação, acredito que a gente já falou, várias áreas de atuação aqui. Não sei se tem mais alguma que você queira citar. Né? Porte de arma a gente já falou, que acho que vai depender do fisco, né? A dress code, você colocou ali, ó, né, o código de vestimenta e relacionamento com colegas. Não, o código de vestimenta varia bastante. Se você está lá em Florianópolis, muito próximo do gabinete, não tem jeito. Você vai ter que usar, né, terno, enfim, vai ter que usar traje social. No interior é mais tranquilo, né? É mais tranquilo, mas no gabinete lá, principalmente, não tem como fugir. Depende, né, o dress code. Se for a Vandinara, aí vai ser essa chiqueza toda que vocês já conhecem. Se for o professor Ramon, vai ser camiseta normal e tal, calça jeans e acabou. Até porque menino da TI. Menino da TI não tem essa história de se arrumar, não, e tal, né? Só no dia da posse, que aí bota um terno, não sei o que e tal mais. Mas no normal, mas o que a Vandinara falou, eu percebo muito aqui, né, Vandinara, com os meninos que fizeram a gestão tributária, né, que é a galera do direito. Até porque então já gosta, a galera vai... né? Até porque a galera vai... o pessoal do direito já gosta, né? Já gosta. Vai do terninho, aquele negócio da imponência, não sei o que e tal, né? Então, em relação a essa pergunta, ele tem questão de benefício, a gente já falou, quer citar mais alguma coisa em relação a esses pontos? Não, acho que sobre benefícios, né, é uma realidade que a gente vai... sobre benefícios tem uma função interessante, né? Até esses dias eu participei de uma reunião aqui, porque era sobre o convênio 100, se eu não me engano, né? E foi bem interessante ali, porque essa questão do CONFAZ, eu não tinha participado ainda, né? Mesmo lá no Rio Grande do Sul, não cheguei a participar de nenhum GT. E esse era uma reunião ali dos secretários, né? Principalmente, o secretário daqui do Rio Grande do Sul não estava, do Santa Catarina não estava, mas tinha secretários de outros estados, né? Então é algo bem interessante, porque vocês vão ver aquilo que vocês estudam ali, né, sobre os convênios, enfim, na prática, né? E a gente vê, não, tem que ter acordo entre os estados. Parece que a coisa mais fácil do mundo é ter acordo entre os estados, cada um com seus interesses, né? Um estado, porque a gente tem essa questão do ICMS, né, do exportador e importador, que é justamente tem estado que é produtor, tem estado que importa, ou seja, que ele produz mais do que ele consome de determinado produto, então ele é exportador, então uma política que você vai determinar no CONFAZ, que você precisa chegar num consenso. Para um estado exportador tem um efeito, para um estado importador tem outro, então parece, tem que ter acordo do CONFAZ. Beleza, manda lá o acordo, todo mundo assina. Não, não é bem assim, né? Porque, e ali eu acho que eu participei de umas 3 reuniões e não tinha jeito de fechar acordo, né? Então essa questão dos benefícios passa por isso, a gente tem os GTs, que são grupos de trabalho dentro de áreas específicas, que estão sempre discutindo, porque aquilo que eu coloco para vocês no curso de legislação, né? Embora o imposto de competência estadual, o ICMS é um imposto nacional, de efeito nacional, né? Principalmente pela questão da sistemática de débito e crédito entre um estado e o outro, né? A gente fala débito e crédito, mas é dinheiro, né? Dinheiro vindo, dinheiro indo. Então, ele é um imposto nacional e a gente tem sempre que a gente precisa de fazer grandes mudanças na legislação, passa por essa discussão dos secretários de Fazenda do Estado lá no CONFAZ, né? Então, você entra, né? Muitos de vocês vão trabalhar em algum grupo de trabalho específico, e principalmente legislações, às vezes, como, né, setor de combustíveis. E às vezes a gente até recebe, né, perguntas no Instagram sobre isso. Esses dias eu recebi uma pergunta, né? Porque foi bastante noticiado, né? E a notícia as pessoas dão como querem, né? Mas agora, nesse período, os estados vão aumentar os combustíveis, né? Que teve justamente uma discussão, né? Não acompanhei bem de perto, sobre a atualização do PMPF, né? Do preço lá da pauta fiscal. Então, não era um aumento de imposto, tá? Apenas se atualizando, né, a base de cálculo de acordo com a inflação. Coisas todas que muitas vezes são discutidas nesse âmbito nacional por essa característica nacional, né? Porque a gente pensa, o imposto de competência estadual, cada um faz o que quer com o seu ICMS. Não, né? Decisões, às vezes, importantes que afetam muito os estados, né? E uma forma de afetar diferente precisa ser discutida por todos. E não é fácil construir consenso, né? Não é fácil construir consenso, mas é algo bem interessante para quem gosta, assim. Antes era um cargo, né? Uma função ali, que tinha que estar praticamente sempre em Brasília. Eu acho que isso é uma coisa que a pandemia vai mudar, né? Hoje as reuniões do CONFAZ são online, né? E acho que não só essa questão do CONFAZ,
mas para muitas coisas aí vão mudar, que a gente vai ficar com as reuniões virtuais muito mais presentes, né? Perfeitamente. Ó, a Roswaldo perguntou qual é o horário de trabalho aqui, né? Pelo menos em Santa Catarina é de meio-dia 7, né? Geralmente, não sei se tem alguém que faz horário diferente, mas geralmente aqui é meio-dia 7, né? E aí vai depender do físico. Tem físico que faz escala 7 por 14, né? Vai depender muito do físico. Tem físico que vão ser as 8 horas diárias, né? Como é que era no Rio Grande do Sul, Vandinara, essa questão do horário Não, de no Rio Grande trabalho? do Sul, 8 horas diárias. Lá está sendo implementado o home office, né? Lá durante toda a pandemia, né? Que de março a julho eu ainda estava lá, então eu estava direto em home office e o contencioso, né? Que é a área que eu trabalhava, deve ser uma das primeiras ali. Provavelmente deve permanecer no home office depois que voltar aí ao normal, né? Vamos esperando esse normal, Uhum. mas o horário lá são 48 horas, 8 ao meio-dia. Até tem uma certa Hora. flexibilidade para você jogar, né, entre 8 e 19, mas são 8 horas diárias. Perfeito. Vamos para algumas perguntinhas rápidas para eu liberar a Vandinara, né? Porque ela acorda 4 da manhã. Eu Daqui a não. pouco já Então, está quase na hora de eu dar bom dia tá para na hora de vocês aqui, sai. acordar, né? Mas, ó, tem muitas perguntas, eu vou sintetizar tudo em uma só. Não vou colocar todas na tela, mas é o Mas tu é seguinte. bom de síntese, hein? Tem um monte de perguntas que vai conseguir sintetizar Não, numa é porque só. são várias perguntas relacionadas a uma Ah, mesma coisa, né? Que é o concurso de Santa Catarina, que é o próximo concurso de Santa Catarina. O pessoal pergunta, né? Secretário do órgão foi plenamente satisfeito? Quando é que vai sair o próximo concurso de Santa Catarina? Tem várias, ó. Posso jogar aqui na tela só para você ter uma ideia. Necessidade, expectativa para o próximo concurso da Cefaz SC. Há algum indício de que possa ser realizado novo concurso antes do término dos 4 anos? Então, tudo relacionado ao próximo. Acreditam em um próximo concurso para a Cefaz Santa Catarina? tem, né? Então Uma vamos hora lá. vai ter. Uma hora vai Em ter. relação a essa necessidade foi satisfeita ou não, né? Eu acho que quanto mais fiscal tiver, melhor, né? Não, Vai mas ter, tem espaço ainda. por exemplo, aqui em Chapecó, a gente chegou e tinha basicamente alguns colegas esperando para nos entregar a chave. Porque tinha vários, lógico, né? Tem pessoal que ficou ainda, mas tinha vários colegas que estavam ainda na ativa muito por responsabilidade, por responsabilidade com a Secretaria da Fazenda, que já tinham tempo para se aposentar, mas sabiam que se saíssem, né, e não ia ter como tocar muitas vezes. Isso é uma situação que se repete muitas vezes nos fiscos, e por isso quando a gente entra é aquela alegria e aquela chuva de trabalho. Vocês vão trabalhar mesmo, porque pessoa normalmente demora a sair um concurso às vezes, e aí você entra e tem bastante trabalho. Então, expectativa, acho que você já chutou a expectativa lá também, né? 2028 para frente, né? Principalmente se o pessoal conseguir chamar o cadastro de reserva, né? Eu acredito que seja por aí, né? O pessoal está perguntando nos próximos 4 anos. 4 anos eu acho pouco tempo. O que é que você acha? Não, eu acho que pode ser antes, pode ser a partir de 2025, talvez, se o concurso expirar e não chamarem o cadastro de reserva. Aí eu acho que vai ter que ser antes, porque assim, eu acho que ano que vem a gente já volta para o mesmo quadro que tinha quando a gente foi chamado, né? Então acho que vai depender disso, de se vão chamar o cadastro de reserva ou não. Dá um exemplo, né? Por exemplo, a pessoa que está me repassando o conhecimento, ela está para aposentar esse ano. Então, hoje somos dois, eu e ele. No próximo ano só vai ser eu. Então, tipo assim, já começa. Porque antes de eu entrar, tinha uma pessoa que aposentou. Então, eram dois para cuidar dos modos de declaração. Ficou um, entrei, ficaram dois, vai ficar um de novo. Então, é assim, realmente tem essa necessidade, né? Assim, só cuidado, pessoal. Não vai preencher mais a quantidade de vagas total do fisco. Seja no Fisco Santa Catarina, seja na Receita Federal. Ah, vai ter 3 mil vagas? A Receita Federal não vai. Por quê? Porque a tecnologia da informação, ela, né, demanda sempre menos mão de obra, porque ela demanda menos quantidade e mais qualidade. É isso que acontece quando você implementa a tecnologia da informação em qualquer setor, não só no mundo do serviço público, como nas empresas privadas. Então não vai mais ter aquela quantidade de vagas absurda, né? Ou 3 mil seja, vagas. cada vez menos vaga com uma prova de TI cada vez mais difícil. Essa é a Prova realidade que de o ter Ramon quer passar para vocês. cada vez mais difícil. Né? Então, pessoal, é o seguinte, acho que fechamos aqui as principais perguntas, né? Acho que podemos ir nos encaminhando aí para o final. Batemos 1h24, viu, Vandara? 1h24. O Instagram agora não corta mais com Não a hora, derruba né? Então mais. a gente acaba falando mais. Mas assim, agradecer, acho que foi bastante importante assim, as dicas valiosíssimas, né?
Porque o pessoal às vezes quer saber também como é que vai estar lá dentro, né? Até para decidir. Eu acho assim que tem muita gente que pergunta pra gente, eu vejo você com as respostas lá também, eu faço Polícia Federal ou faço Receita Federal? Depende, né, Bernardo? Você quer ser policial federal ou você quer ser auditor da Receita Federal? Então, entender o que é que faz o profissional, né? Entender o que é que faz o servidor, é importante para você tomar essa decisão. Não é só o salário que vai ser usado como base para você tomar essa decisão. Lógico, o salário é um elemento importante, né? Mas você tem que tomar outras coisas como referência. Então, a função é importante. Eu tomei decisão de ser auditor porque eu estava no Tribunal de Contas e eu não gostava do Tribunal de Contas, seja porque eu não tinha autonomia de decisão, né? Porque eu fazia um processo, chegava lá em cima, o conselheiro poderia mudar tudo, e na Cefaz você não tem tanto isso, embora a decisão política, no final das contas, seja do governo e tudo. Mas você tem uma certa autonomia maior, essa é uma né? pergunta, desculpa te cortar, Ramon, mas Tá. essa é uma pergunta que eu vi ali, se tinha muita interferência política. Acho que tem elas... Essa é uma pergunta que eu vi teve e lá em cima. acabou passando, né? É algo que eu vejo, né, no Rio Grande do Sul sempre com uma grande preocupação. Aqui também, até onde eu percebi, lógico, fiquei menos tempo, né? E é justamente a questão da autonomia ser preservada, né? Mas aí a gente sempre tem que saber que a autonomia, ela vem junto com a responsabilidade, né? Então, essa questão da autonomia, eu acho que ela é fundamental, né? No Rio Grande do Sul nunca tive nenhum tipo de interferência ou de tentativa de orientação para um trabalho. Aqui em Santa Catarina também nunca percebi isso, acho que não é ideia. Então, eu acho que mais uma das vantagens, parece assim que eu só sei falar de vantagem do fisco, mas uma das vantagens do fisco que eu vejo que é justamente a autonomia que a gente consegue preservar o nosso trabalho. Não sei se há outros cargos que consigam ter essa autonomia técnica mesmo, né? Você está ali fazendo seu lançamento, lógico, até por uma questão óbvia, você vai trocar ideias com colegas mais experientes que fizeram, mas você tem a responsabilidade e a decisão técnica sobre o seu trabalho. E aí perguntaram também, né, sobre se a chefia interferia muito, né? Se a chefia... sim. Tem essa daí eu salvei. E é algo assim, lógico que tem a chefia, tem uma hierarquia, mas a hierarquia ela é muito mais administrativa, né? Alguém tem que coordenar o trabalho, tem que dar muito mais administrativa do que funcional, né? Você vai ver, né, o chefia distribuir o trabalho, enfim, mas não interferindo. Não, você tem que lançar esse valor, você não pode autuar esse contribuinte, né? É mais uma coordenação administrativa do que uma chefia no sentido... Até porque... Mais uma vantagem dos fiscos é que você não tem CC dos fiscos, né? Você às vezes vai ter secretário da Fazenda que não é auditor, às vezes tem, né? Hoje não é o caso aqui em Santa Catarina, o secretário da Fazenda é auditor fiscal, mas se você tem um secretário que não é auditor, pode saber que o subsecretário, o secretário adjunto é auditor, né? E você não tem cargos ali comissionados, então é um corpo muito técnico. E aí, quando você fala de chefia, você está falando do seu colega, que hoje é chefe, quem sabe amanhã você seja o chefe. Então, essa situação é muito tranquila e a chefia é muito mais com esse objetivo administrativo, de tocar a casa, de organizar o trabalho. De organização, né? Isso aí realmente eu percebi bastante, né? Por exemplo, eu falei para vocês que eu estou lá no setor de declarações. O gerente, né? O gerente de sistemas, ele não interfere no meu trabalho de declarações. O que é que ele faz? Ele organiza. Chega a demanda, o que é essa demanda? Declarações, manda lá para mim. Então organiza. Primeiro decide quem que vai tomar conta de cada módulo e tal, organiza as tarefas, recebe as demandas, mas ele jamais vai chegar, olha, você tem que fazer a declaração dessa forma, você tem que instituir essa declaração dessa forma. Eu vejo muito pelo contrário às vezes. Como você tem um especialista na área, por exemplo, né, a pessoa que trabalha comigo, o Max, ele tem o know-how de declarações. Praticamente ele instituiu as declarações, instituiu a DIME que a gente tem aqui em Santa Catarina, né? Então, ele tem todo o conhecimento daquilo. Então, ele toma decisões, inclusive decisões no sentido de modificar a legislação. Porque, assim, não é porque a gente é auditor de TI que a gente é só o menino de computador, não. A gente tem as mesmas prerrogativas do auditor e ainda de fiscalização, auditor raiz. E ainda vai para Floripa. É só vantagem. E ainda vem para Floripa, né?
Mas assim, a gente tem isso de contribuir, de sugerir modificações da legislação para simplificação, né, dos trabalhos, simplificação dos processos, facilitar a vida do contribuinte também é um dos papéis importantes do auditor fiscal, né? A gente tem que entrar também com essa mente, olha, o que é que a gente pode desburocratizar, porque as coisas, né, vão aparecendo, aí surge sempre mais um benefício, surge sempre mais uma coisa, modifica e as coisas vão ficando lá. Então a gente tem que estar sempre de olho para não cair, né, na pegadinha de sempre colocar mais e mais e mais e mais controles. Às vezes é importante diminuir um certo ponto, um determinado controle, ou até acabar com o controle para que as coisas fluam de uma maneira mais ágil, né, mais rápida. Acho que a Vandinara caiu. Oi, Vandinara? Acho que você tinha Deu uma caído. congelada aqui para mim. Tá, deu uma congelada. Então é isso, Vandinara. Então eu queria agradecer, vou deixar para você fazer as suas considerações finais, né, pessoal? Passamos aí a Para experiência mim da parece que Vandinara. você caiu. Eu tô Oi, aqui. oi. Oi, oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, Deixa tá eu... congelando Ah, para mim. pronto. Não sei se quem tá congelando é você ou é eu, mas de vez em quando congela aí, né? Não, acho que agora os dois Agora estamos, acho que estamos agora estamos os sincronizados. dois aqui online. Né? Então, queria agradecer, queria deixar aí para você fazer essas considerações finais, né? Muito importante assim essa sua repasse de experiência em dois fiscos estaduais, dois excelentes fiscos para quem quer mirar na carreira fiscal, né? Embora a gente não deva ter concurso nos próximos anos, a gente tem algumas outras oportunidades antes, né? Também já essa sua experiência aí, como mentora, não sei como é que você se autodenomina, mentora, consultora, coach, né? O nome é diferente. É a facilitadora da aprovação. É a facilitadora da aprovação. Então, acredito que o pessoal, né, tenha gostado bastante aí do evento, né, gostado bastante. Já vi o pessoal elogiando ali o evento, e queria que você deixasse essas considerações finais sobre ou o trabalho do auditor, ou motivar a galera para seguir na área fiscal. A gente já falou bastante de benefícios de ser fiscal, mas pode ficar à vontade. Eu acho que não tem pessoa que fale mais sobre isso do que eu, mas bora lá, né? Não, eu queria dizer justamente isso, né? Não é fácil. A gente fala tanto nos benefícios, dos quais o remuneratório é um importante, né? Como eu costumo brincar, dificilmente alguém responde: o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser fiscal. Mas quando ele começa a entender um pouco mais, né? Enfim, a remuneração é algo que atrai, né? É algo que atrai, obviamente. Não tem como a gente dizer diferente. E a remuneração vem na mesma proporção da responsabilidade do cargo, da responsabilidade do trabalho. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? Então, às vezes, a gente tem essa questão do serviço público, né? Fazer serviço público, eu quero algo mais tranquilo. Lógico, trabalho e um trabalho de muita responsabilidade, né? De muita responsabilidade. Mas os benefícios, né? A realização vem na mesma proporção. Então, vai ser difícil? Vai. Não é fácil. Todo mundo quer, né? Não vai ser fácil você conseguir algo aí que todo mundo quer. Mas vale muito a pena, tanto do ponto de vista, né, de estabilidade, de uma carreira segura, de uma carreira que você sabe que não vai sumir essa carreira, não vou extinguir meu cargo, não vai ser. Um dia uma está um pouco mais valorizada, um outro fisco menos, mas sempre são carreiras ali bem remuneradas e ainda com um trabalho que você se sente útil, né? Se sente feliz, sente que contribui ali com a sociedade, com o Estado, né, que você vive. Então, vale muito a pena. Não é fácil, mas vale muito a pena. E como quase toda grande conquista que a gente tem, ela vem mais ou menos nessa proporção, né, do esforço que a gente precisa fazer para conquistá-la. Então, né, para aqueles aí que são do time, que eu vi que tem uma galera do time aí, continue contando comigo, né, que no que eu puder, não só quem é do time, mas quem nos acompanha aí nas redes sociais, né, Ramon? Contem com a gente aí para essa jornada e confiem, porque vale muito a pena. Às vezes a gente cansa, dá um pouco de vontade de desistir, se questiona, né? Mas depois que você está lá, você vai ver, eu faria tudo de novo umas 2, 3 vezes se fosse preciso. Perfeito, perfeito, pessoal. Então,
Obrigadão, Vandinara. Pessoal, lembrando que a operação fiscal vai até sexta-feira, que nem no feriado a gente para. Amanhã vamos estar aí com o Lucas Romero para falar de como revisar, o auditor fiscal de Santa Catarina também. O pessoal de Santa Catarina foi convidado em peso, né? Mas tem um contato mais fácil, né? Então amanhã vamos falar sobre como fazer revisões em alto nível. E lembrando para o pessoal que fez o lançamento aí do curso de 4.000 questões comentadas de tecnologia da informação para fiscal, que está com desconto até sexta-feira, né, 23,59. Usando o cupom Operação Fiscal, você vai garantir 20% de desconto. Pessoal, o curso aí preparado, a Vandinara falou já da importância de TI, né? E acho que todo mundo já está calejado que TI é importante demais. E TI tem uma certa dificuldade, não só porque é nova, digamos assim, na cobrança, né? Porque é difícil selecionar o que é que cai para o auditor fiscal e o que é que não cai para o auditor fiscal. Então, se você usa um sistema de questões, e não estou criticando o sistema de questões, porque temos um sistema de questões excelentes, mas se você usa um sistema, dificilmente você vai saber exatamente qual a questão que você que aplica para o seu cargo ou não, né? Então, a gente tentou resolver esse problema aí, trazendo esse curso. 4.000 questões, Vandinara, eu acho que nem dá tempo de resolver, né? Eu acho que nem dá tempo de resolver até ser aprovado. Eu ia querer passar antes de resolver essas 4.000 questões aí. Até porque, né, resolve questões, resolve total quantas questões? 10.000 questões, 15.000 questões, todas as matérias? Então 4.000 só de TI acho que já é bastante, não, né? Dá para resolver TI, dá para resolver TI. Na verdade, até agradecer o Ramon por lançar esse material, né? Porque realmente é uma dificuldade que a gente tem, que os alunos têm, e eu acho que vem para resolver com a qualidade, com a mesma qualidade do mesmo material que a gente já tem do curso regular, né? Então, é agradecer. Não tem melhor forma de agradecer, pessoal, do que ir lá e comprar o curso do professor, prestigiar o trabalho dele. Vale a pena, né? Realmente, não temos outra solução para essa questão de TI que não hoje o curso do professor Ramon. Perfeito, pessoal. Então, pessoal, olha, vou deixar a live disponível no meu GTV, vou deixar também no YouTube. Para quem não segue, para quem vive alienado, não conhece a Vandinara por algum motivo, segue @Vandinara no Instagram, pessoal. Segue @Vandinara, tem muito conteúdo bacana. Às 4 da manhã ela já vai estar postando conteúdo lá. Então não deixa de seguir não, porque você começa a aproveitar não cedo. Vai ser fácil, hoje não vai ser fácil, mas a gente vai estar lá sim. Perfeito. Então, um abração, pessoal. Até mais, Vandinara. Obrigadão. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais.